Muito bom dia para vocês, amigos do MSBN, Rádio Atlanta, muitos amigos também do Facebook. Bom dia para vocês todos, é uma grande felicidade estar com vocês e com o Dr. Carlos Ranzani e o Felipe Moreno aqui conosco. E estamos muito aqui, um dia lindo, né? E eu não sei como é que está aí no Brasil. Como é que está aí, doutor? Aqui em São José está um sol aí com nuvens, fresquinho, meio outonal. E bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês novamente, uma grande satisfação. Muito bom dia, doutor Carlos, bom dia, doutor John, prazer estar com vocês aqui nessa manhã de sexta-feira. Tá muito bom o clima, né, John? Tá muito bonito aqui, hein? Dá até vontade de trabalhar lá fora hoje. Estou até trabalhando aqui fora hoje. Isso aí. E aí, então, quem quiser, hoje nós falamos um assunto bem interessante, que na realidade, eu estava discutindo isso com o doutor, se você já sentiu alguma discriminação de estar morando fora do país, ou até fora, se o pessoal que está no Brasil já foi discriminado dentro aí mesmo, né? Mas tem uma palavra interessante que até o doutor vai explicar, a palavra chamada xenofobia, né? Se você está sofrendo isso. E tudo que se você se você está na parte, se é uma pessoa diferenciada economicamente, se você é de uma raça diferente, você é uma aparência diferente, tem talvez você não tem algum membro do seu corpo, entendeu? Então acontece muito isso em comum, né? Principalmente nas escolas, no seu trabalho. Então, nós vamos discutir um pouquinho, nós vamos bem profundo nesse assunto, porque não somente as pessoas sofrem disso, como também tem gente que também não é vítima, mas também as pessoas usam outras como vítimas também, né? Então, doutor, muito bom dia. Poderia explicar um pouquinho sobre essa palavra chamada xenofobia. Mas antes disso, Felipe, poderia falar para eles que número que as pessoas podem ligar? Eu vou falar agora. Então, você pode participar do programa pelo 404-454-5142. Esse é o WhatsApp da rádio, 404-454-5142. Se você está fora dos Estados Unidos, você precisa colocar um +1 na frente. Então, você vai lá, adiciona os seus contatos, né, no teu celular, +1 404-454-5142. Manda sua pergunta para a gente que a gente vai ler aqui. Bom, embora a palavra xenofobia ultimamente tenha ficado muito mais relacionada com o preconceito ao estrangeiro, tá? Principalmente com esse movimento todo grande que vem existindo e já há algum tempo, né? Uma retomada das imigrações, das idas para um lugar para outros, pelos conflitos, né, de cultura, tudo isso, e de mudança de país, xenofobia, então, tem sido usado bastante nesse sentido do preconceito, do medo do estrangeiro. Mas, na verdade, a palavra, a origem de xenofobia é grega, lá de trás, em que xenos quer dizer estranho e fobia é medo. Na verdade, xenofobia, então, quer dizer medo do estranho. E aí, o receio, e daí, muitas vezes, a discriminação, o isolamento, o distanciamento, o afastamento desse estranho. Tá? De início, vamos dizer assim, tem meio um instinto de vida que move isso. Quer dizer, o ser vivo, ao se deparar com algo estranho, instantaneamente, ele tem um sistema de alerta despertado. Ele está acostumado com ele mesmo, com o referencial que é ele mesmo, e quando ele vê algo que é diferente, que é estranho, vem instintivamente, igual eu, vai me fazer a mesma coisa, é algo com quem eu lido igualmente, ou é algo diferente,
e é perigoso. Isso é instinto praticamente de vida, de sobrevivência. Ou seja, fico junto ou, se for um inimigo, me afasto. Então, o fato de você identificar algo estranho e ficar precavido, se recolher, isso em si é instinto de vida. Não é estranho, não é o problema. O problema é se você fica nisso e não leva em frente a avaliação do outro, da percepção do outro. Se você não começa a fazer isso, se você deixa de olhar para o outro e de respeitar o outro, e com isso saber se aquela pessoa, aquela situação é realmente agregante, vai somar ou vai abrir um conflito, é um perigo. Tá? Então, o problema principal não é se olhar com receio para o diferente, para o estranho. Isso é natural da existência do ser vivo, não só do ser humano. O problema é você não avançar nesse processo de conhecer o outro, a outra coisa. Então, por isso que, na verdade, xenofobia ele pode praticamente existir em qualquer situação, em qualquer meio, né? Quer dizer, por causa que é essa história do medo, do receio, da desconfiança do diferente de você. Agora, se isso vai em frente e deixa de ser alguma coisa só de um momento, vai se consolidando e a pessoa cada vez mais vai olhando para o outro que é diferente de uma forma repulsiva, afastando, né? Você vai criando, na verdade, essa situação que é de separação das pessoas, em vez da união por um bem maior, de ambos os lados, vamos dizer assim. É o que a gente, então, encontra, né, tanto na própria cultura, na própria cidade até, às vezes até na própria família, né, mas também acaba existindo, né, de uma forma mais global, só que aí mais solidificada em termos de conceito, dentro de países, entre religiões, entre grupos de pessoas, tudo isso. Tá? Então, de uma forma geral, é assim que a gente poderia colocar o conceito e a repercussão e como que isso acontece na vida. Olha que interessante, né, doutor? Eu estava fazendo uma pesquisa ontem, provavelmente 33% das pessoas que mudam para os Estados Unidos, brasileiros que mudam aqui, eles se sentem discriminados aqui no país, né? Mas, de alguma forma, de um outro, e muitas vezes também a barreira de linguagem, falta de entendimento. Mas eu tenho uma pergunta aqui que uma pessoa fez agora, é da Simone, para você, doutor. Eu vejo pessoalmente, que eu moro aqui em Marieta, né? Vejo pessoalmente que na comunidade que eu vivo, mesmo que eu vejo entre a própria comunidade brasileira mesmo, que as pessoas que têm um status melhores financeiros têm a tendência de sentir superior. E ele talvez desvalorize as pessoas menos privilegiadas. Faz pouco tempo que eu cheguei nesse país aqui e eu limpo casas e eu não tenho muita coisa ainda. Eu moro de favores, mas eu sinto assim que eu não tenho eu não tenho dinheiro no momento. Eu sinto meio discriminado que as pessoas que estão muito tempo já colocam eu numa posição mais baixa. O que eu devo fazer com isso, doutor? Então, você vê o seguinte, isso que ela descreveu poderia... está acontecendo porque ela está nos Estados Unidos, porque ela está em Marieta? Não, aconteceria em qualquer lugar. Tá? Então, o que é isso? Por que essa situação? Porque as pessoas que já estão estabelecidas e que se sentem num conforto e confortáveis, né, ela acaba achando que o outro que está chegando vai tomar aquilo, vai tomar parte daquilo, vai tirar dela. Então, ela rejeita. Tá? Na verdade, começa por aí. Tá? Então, é isso. Quem tem, acha que o que ela tem, se alguém chegar, vai tirar. Né? Aquele entendimento inicial
que não é que as pessoas vão agregar para multiplicar. A ideia é que vai subtrair. Então, por isso que acaba existindo essa postura de rechaço. Não vem que o que eu tenho já é meu. Se você vier, você vai pegar, você vai dividir, você vai tirar o que é meu e eu não estou afim. Tá? Então, por isso que fica essa discriminação. E, como eu disse, isso poderia acontecer em qualquer lugar, em qualquer sociedade, né? Até numa mesma cidade. Tá? O que fazer? Que foi a colocação dela. Tá? Ela não vestia essa carapuça. Porque acho que o grande problema também dos preconceitos e das discriminações não é só o lado que impõe o afastamento, que discrimina. Também tem o outro lado que aceita aquela posição. Não tem só... Grande parte das coisas na vida não é só de um lado, tem o outro lado para compor. É igual a história do corrupto, tem que ter o corruptível. Né? Então, o que ela precisa realmente fazer, sendo específico à pergunta dela, mas acho que até ampliando, é aquele velho ditado, pelo menos antigo, não veste a carapuça. Ou seja, ela não se sentir inferior, ela não se encolher, ela não colocar-se não aceitar uma posição que ela está entrando aí para tomar, para tirar de quem tem. Na verdade, não, ela está para agregar, para somar. Tá? Então, eu acho que é esse o papel importante de você lidar com a situação de discriminação. Mas você não precisa brigar para não ser discriminado. É só você não aceitar esse papel de inferioridade. Tá? É você estar firme, convicto do seu valor. Né? Porque sempre que existe uma discriminação em que alguém se sente superior, ele só vai funcionar se o outro se sentir inferior. Tá? Um outro ditado popular, né, que casa bem, quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, esses ditados, isso mostra bem isso. Quer dizer, é tipo quase que um jogo. Para existir o jogo, tem que ter os dois lados. Então, tem que ter o lado do cara que se sente o máximo, que se acha que é o melhor, que já tem e que não quer que tire dele, e que tem essa visão estreita que quem vai chegar só vai tirar, só vai, né? E o outro que está chegando, tá? Pura e simplesmente ele se colocar como alguém que está chegando para somar, construir, fazer, e que tem o seu valor. Não vestir, não se sentir, não assumir esse papel que o outro quer que ela tenha para ter o jogo. Tá? Ou seja, não vestir a carapuça de aceitar, né, ser inferior. Mostre o seu valor. Vá com calma. Vai mostrando o seu valor e não vai se sentindo inferior perante ao outro. Ela não é. Tanto é que ela não é, que ela está buscando uma vida melhor. Ela está procurando fazer algo melhor. Não só para ela, para o próprio mundo. Ninguém se desloca, ninguém sai do seu conforto a troco de nada. Né? Ninguém sai daquele espaço que você ali já conhece, domina tudo isso a troco de nada. Você sai por um objetivo que é maior. Por exemplo, todos nós, o John, sem dúvida, o Felipe ainda não conheço muito, mas, por exemplo, os meus bisavós, de um lado, saíram da Itália, da região lá de Rovigo, perto de Veneza, do lado da minha avó materna, né? Do lado do meu paterno, meu pai saiu da Ilha da Madeira. Do lado da minha mãe, o pessoal saiu também da Itália e foram parar no norte da Argentina. Quer dizer, ninguém fez isso a troco de nada. Fez para buscar uma evolução de vida. O John, com as raízes nipônicas dele, né? Também, Felipe deve... Todos nós... Esse movimento de imigração, ele não é de agora. Essa globalização, né? Ela não é do século XX, do XXI, coisa desse tipo. É um movimento constante na humanidade. E a busca é sempre de algo melhor, de um desenvolvimento, de uma construção pessoal, regional e familiar. O Brasil tem muito disso. Os Estados Unidos, então, América, nem se fala, né? Mesmo a Europa, você vê isso na história do mundo. Então, quem está se movendo é para buscar uma evolução de vida, é para agregar, é para construir.
não é porque não, quer usufruir, sugar do outro, quer, na verdade, construir. Então, não vista a carapuça, seja a pessoa que você é, seja a pessoa de valor que você é, e vá mostrando com atitudes quem você é. Olha, hoje o pessoal está fazendo pergunta aqui. Maravilha. Falou assim, a Adriana, falei, doutor, eu assisto seu programa toda vez que eu tenho oportunidade e eu agradeço muito, acho muito importante, muito valorizado. Eu valorizo muito o seu trabalho, muito obrigado. E está falando assim que eu sou de um estado, de Goiás, né, de Goiânia, da cidade de Goiânia. Eu sinto um pouco, aliás, bastante discriminação entre os próprios brasileiros que estão, porque eu, devido a ser de Goiânia, outras pessoas de outros estados discriminam bastante devido a eu ser de Goiânia. E eu me sinto chateado por isso, e também eu não domino bem a língua de inglês, e eu sinto vergonha também. Como que eu posso lidar com isso? E como que eu me responder com os próprios colegas do próprio país por esse racismo que eu sinto dentro de mim? Então, John, é a tal história de que quem quer se defender, ele se coloca como superior. Eu sou bom, eu já estou aqui, eu já fiz, eu já venci. Tá? Então, esse é o instinto de defesa do ser humano, de achar que ele vai conseguir vencer uma situação que ele acha de risco, se mostrando superior. Você vê, isso é instintivo do ser vivo. Para a gente enxergar o quanto isso é instinto, o animal mostra muito isso. Você vê, por exemplo, um animal, quando chega alguém, o que já está ali, o chefe, ele empluma, ele dá um rugido, ele rosna o dente. Quer dizer, ele se mostra assim, olha como eu sou grandão, eu sou poderoso, eu sou o dono do pedaço. Isso é instinto do ser vivo. Né? Por isso que eu estou usando o lado animal para mostrar isso. Né? Isso é do instinto de vida. O cara vai proteger o espaço dele, a mantilha dele, a família, o que ele já fez. E ele vai rosnar, ele vai estufar o peito, ele vai mostrar os dentes, né, para o outro que está chegando. Tá? Então, não estou justificando que essa atitude é correta e é assim que deve se proceder. Estou mostrando que é do instinto do comportamento do ser animal, do ser humano também. Essa é a primeira etapa. É o lado instintivo. Aí deve vir o lado do razão, do pensamento, da análise, da percepção, da reflexão. E começar aí, sim, perceber esse indivíduo, quem é, olhar o valor da pessoa, não o título que ela tem. Né? O título, esse é de Goiânia, esse é de Curitiba, esse é de São Paulo. Isso é só para, na verdade, manter esse rótulo de que títulos que alguma coisa é superior do que a outra. Nada mais do que isso. Então, a mesma coisa que eu acabei de dizer até para Simone, para Adriane, para quem está chegando, o melhor, a colocação é: não veste a camisa do inferior. Ou seja, usando, na verdade, aquela história do ser humano, do animal, não coloca o rabinho entre as pernas e murcha. Não, eu tenho valor. Agora eu preciso rosnar para os outros. Às vezes até você vai estar precisando rosnar também. Quem grita mais alto ganha. Mas isso é só instinto, né? O importante é a pessoa se colocar, ela se colocar como quem ela é. Sair desses rótulos de quem é melhor é porque é de um estado, é do outro, é porque é branco, porque é negro, porque tem 5 dedos, porque eu tenho 4. Isso são rótulos só para... Vamos parar a discussão aqui? Eu sou melhor que você, ponto final. Eu sou de São Paulo, você é de Goiânia, São Paulo é melhor que Goiânia, eu sou melhor, ponto final. É querer parar, congelar aí a história e manter status que para a pessoa é interessante. Então, na verdade, o que é importante as pessoas irem percebendo é o valor da pessoa, independente de quem ela é, que cor tem, que cara tem, e como é que a pessoa apresenta-se.
com as atitudes. Porque a gente não é uma pessoa porque você tem um RG, um nome, um lugar de nascimento, com isso uma cor. Isso só é a sua instalação, vamos dizer assim, né? Como você instala um aplicativo no sistema, no planeta, né? O aplicativo. Aquilo é só instalação. Agora, o que vai mostrar se o aplicativo, né, se a pessoa é realmente presente, é a atitude, é a ação, tá certo? Então, essa apresentação inicial de quem que a gente é, o nome que tem, de onde vem, é só o seu título, é só a sua instalação num sistema. O que faz ser diferente são as atitudes. E por isso que as pessoas que se sentem discriminadas, ou que, né, e que são, muitas vezes, é não vestir essa roupagem, não aceitar esse papel, né, do inferior. A melhor forma de se mostrar isso, a melhor forma de se lidar com isso, na minha forma de entender, é seja você e dê valor quem você é. Faça acontecer. Tome atitudes. Haja. Seja você. Olha, hoje, não sei, por alguma razão, tem bastante pergunta aqui, graças a Deus. Aqui. Alexandre, doutor, o racismo é um problema econômico e ele tem solução? O racismo é um problema econômico, eu ouvi bem? E se ele tem solução? Não, não entendo dessa forma. Tá? Ele tem a facilidade do lado econômico para se estruturar, mas não é de origem econômica. O racismo é só uma discriminação a mais, só assim, não que seja pouco, é errado, é uma coisa a mais, vamos dizer assim, nesse processo de dizer que o outro é inferior, tá? E se colocar por cima. Essa história, por exemplo, que você está falando, me fez lembrar uma passagem que a minha avó materna, mãe da minha mãe, viveu lá na infância e que mostra bem isso e que não tem nada a ver com o dinheiro em si. Eles eram de uma família italiana e foram para o norte da Argentina. A minha avó, né, era bem pequena e um dia a mãe dela pediu para ela ir comprar pão na padaria, lá atrás, 1900 e bolinha, bem pequenininha. Rapidamente ela voltou apavorada, desesperada para casa, em prantos, grudou na perna da mãe. O que foi que aconteceu? Cadê o pão? Você foi tão rápido e voltou, que desespero é esse? E a minha avó, falando com a mãe dela, né, a bisavó, né, nossa, eu vi uma coisa horrível, um pavor, um monstro. Eu estava apavorada, não conseguia nem falar. A mãe dela falou, mas que final de contas, o que foi que aconteceu? Eu vi uma coisa grande, enorme, toda escura, toda preta, um pavor. Mas o que é isso? Me conta. Ela foi descrevendo, foi a primeira vez que ela tinha visto uma pessoa de cor. Ela vivia numa família de italianos, numa comunidade pequena, numa cidade pequena, só conhecia branco. O dia que ela viu um negro, uma pessoa de cor, para ela foi um monstro. Nunca. Ela se assustou. Era algo totalmente diferente. Como a gente falou no começo, um estranho, estranhíssimo. A minha bisavó pôs ela no colo e falou, filha minha, ele é igual a gente, é igualzinho, é a mesma pessoa. A única coisa é que ele tem uma cor um pouco diferente. Mas é gente como a gente. É igualzinho você. É que você nunca tinha visto. Minha avó conta aí, aquilo aquietou. Minha avó contava isso e dava a risada dela própria, pelo vexame imenso que ela tinha dado, o desespero, o sofrimento. Mas você vê, o que aí fez diferença? O acolhimento que ela recebeu da mãe, a estrutura que a mãe tinha de pessoa de respeitar quem quer que seja. Tanto é que ela pôs isso com a maior naturalidade, a maior tranquilidade para a filha. Ali a coisa se aquietou. Passou o desespero, passou o pavor ali que estava instalado.
e ela teve o conhecimento, ampliou o conhecimento dela. Tá? Isso numa comunidade pequena, lá no início do século XX, 1900 e pouco. E a minha avó contava isso, a gente se divertia. Você vê um episódio que quantas vezes eu ouvi isso e há quanto tempo atrás? Mas que fica muito sólido para mostrar como que você lida com a situação como essa, de estranheza. E aí, se você não tem o bom senso de oferecer a tranquilidade. Então, tem uma frase de um ator americano que eu acho divino, que é o Morgan Freeman. Ele coloca o seguinte, principalmente dentro do racismo: o dia que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. Essa frase é do Morgan Freeman. É isso. Uma coisa bem interessante dessa história que eu vou encaixar. A primeira coisa, a sua avó teve a astúcia e sabedoria e também teve uma inteligência emocional para lidar com essa situação. E também, dependendo de como que ela foi criada, também teve uma criação atrás disso também. Que poderia falar assim, não, fica à distância, que de repente é um ladrão. Entende? Pode até ido para o outro lado também. Sim. Ah, não, ele é negro, não, é meio perigoso. Não, foi para um lado e falou assim, não, realmente é uma pessoa que nem a gente, entendeu? O mesmo sentimento e acolheu a pessoa, como que você disse, né? Como você falou, ela podia dizer simplesmente, olha, todo negro, toda pessoa de cor, toma cuidado, hein? Ele Exato. É diferente, é perigoso. E consolidar isso na formação dessa pessoa, dessa minha avó, muito tempo, né? E na época da sua avó tinha muito isso também, né? Naquela época, principalmente, imagina. Uma história que eu quero contar para vocês, que é uma que minha mãe contou para mim, que sempre me deixou muito marcado. Minha mãe, quando ela tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, ela mudou para a China, numa cidade chamada Formosa. E naquela época estava tendo a Segunda Guerra Mundial, 1940 e pouco, né? E naquela época os japoneses eram inimigos dos chineses, dos coreanos, era uma briga muito grande. Até hoje existe um pouco de rixa, sabe? Uhum. Lógico que a nossa geração é mais nova agora. E na época a minha mãe, eles moravam numa região japonesa, eles tinham própria escola, tudo. E meu avô, ele era fotógrafo, ele tirava fotos da guerra em si, né? Ele trabalhava para o governo e ele documentava se tivesse alguma morte, tirava foto do corpo e mandava para a família, tudo. Era uma coisa assim, ele trabalhava dessa maneira. Então era uma coisa, um trabalho bem triste. Mas devido a ele trabalhar para o governo, ele podia contratar alguns empregados. E teve um menino que trabalhava para ele, tinha uns 15, 16 anos esse menino, ele era chinês, trabalhar para a família. Ele acabou aprendendo japonês devido a estar no meio da sociedade japonesa. Um chinesinho na Segunda Guerra Mundial, 15, 16 anos, trabalhando para uma família japonesa, tendo guerra no meio da Segunda Guerra Mundial, imagina. E um dia, a irmã da minha mãe chegou e falou assim, tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, a menina. Não, 7 anos de idade. Ele falou assim, eu quero ir para a cidade comprar um sorvete, vamos falar um exemplo. Ele falou, tá bom. Aí o menino falou assim, eu vou com você porque eu conheço a cidade e é perigoso você indo, você não sabe falar a língua. E ele foi para a cidade. E quando chegou lá, alguém jogou uma bomba na frente da menina. E eu não sei se na frente dela, de propósito, não sei o que é, mas caiu uma bomba na frente dela. Esse menino de 15 anos, esse chinesinho, ele pulou em cima da bomba, jogou o próprio corpo dele e abraçou a bomba. Para explodir no corpo dele, para não proteger a menina. Ele, chinês, Segunda Guerra Mundial, foi proteger uma pessoa que está tendo uma guerra, uma raça japonesa. Ele estava sacrificando a vida dele.
Graças a Deus a bomba não explodiu. E voltou, e a menina falou assim, pai, mãe, tinha uma bomba, alguém jogou uma bomba na frente e o menino pulou em cima. Então imagina uma coisa assim, o que é o ser humano, né? O que é? Isso assim, o que a pessoa hoje, atualmente, se dá, essa empatia, esse amor. Isso que a gente que eu estou falando, mas isso é para dizer que realmente existe o racismo, mas a educação, a integridade de si mesmo pode mudar o coração de muita gente. Poderia falar um pouquinho disso, doutor? Você vê o valor das experiências verdadeiras, né? Foi essa que você acabou de citar, que a sua mãe contava, que ela viveu, isso que eu acabei de contar da minha avó. Ou seja, quando o que você respeita, na verdade, é o ser humano, não tem nacionalidade, não tem cor, não tem discriminações outras, seja por dinheiro, por posse, coisa assim. É humano com humano, é gente com gente. Então, por isso que é tão fundamental se trabalhar o respeito, né? E o respeito por tudo, pelo universo, pelas pessoas, pela natureza, sabe? Então, é entender que, na verdade, nós estamos no mesmo barco, vamos dizer assim, né? E que estamos no fundo, para nos auxiliar a construir uma vida que seja melhor, não só nossa, para o nosso ambiente, para o nosso espaço, para o planeta. É o respeito. Isso não tem nacionalidade. Tá? Você vê, numa hora de perigo, né, numa situação, ele nem pensou quem que era ou deixava de ser. Ele tomou uma atitude pela pessoa que ela tinha afeto, pelo que ele tinha carinho, que tinha respeito por ele também, e tomou uma atitude para o outro. Tanto faz, não foi como um chinês com uma japonesa, nada. Foram dois seres humanos, em que existia ali respeito, carinho, consideração, de ambos os lados. Porque ele se sentiu também, sem dúvida, né? Ele se sentia acolhido por essa família, né? Respeitado, né? E isso fazia com que ele fosse amado por essa família e amasse essa família. É isso que, no fundo, faz a diferença, John, né? E que a gente sabe muito bem. O que faz a diferença não é, por isso que eu disse, a sua carteira de identidade. Tá? O que faz a diferença, né, é você fazer as coisas, você ter atitude. E você, principalmente, independente de quem que você é ou deixa de ser, tá? E principalmente em relação ao outro, independente do que ele é ou deixa de ser, o respeito humano, o respeito pela pessoa, pelo planeta, pela natureza. Respeito é fundamental. E respeito é isso, é essa relação, como você acabou de descrever, essa magnífica história de vida. Ô Felipe, você que está participando aí, você, pelo jeito que eu vejo aí, você é um menino bonitão aí. Eu vejo muita raça, multirracial aí que você tem. Na idade que você tem, como é que você lida com isso hoje, você sendo estrangeiro, morando aqui em Atlanta, entendeu? Como que, ou amigos que você convive, conta um pouco a sua experiência aí. Eita, eu acho que a minha é igual de quase todo imigrante, né? Principalmente brasileiro, né? Latino. Eu acho que depende muito do lugar onde você entra, né? O tipo de pessoa que tá no lugar, às vezes a cultura do lugar, né? Às vezes você espera ser tratado de uma maneira, às vezes você até se surpreende, né? Você fala, nossa, que ok, né? Mas claro que existe sim, principalmente em Atlanta, né? Atlanta é um lugar bem conhecido aqui na região de Atlanta por, por essa situação, né? Mas eu acho que é bem como o doutor falou, né? Independente do lugar onde você tá, das pessoas que você encontra, você sabe quem você é, né? Você sabe muito bem separar as coisas, né? Não importa às vezes o que a pessoa pensa de você ou como a pessoa vai te tratar, né? Enfim, claro, ninguém é imune a isso, né? Vai acontecer com todo mundo em qualquer situação, né? O John falou um negócio bem interessante, né? Será que isso tem a ver com o poder econômico ou, enfim, qualquer outro? O ser humano em si, é difícil e tem gente que tem... Todo mundo tem um pouco de resistência com o que é diferente, né? E tem gente que tem muito mais,
né? Então, se a gente tratar, assim como o doutor falou, mas em outras palavras, como uma limitação da outra pessoa, de onde está vindo esse tipo de atitude, né? A gente consegue viver a vida bem mais leve, né? Bem mais tranquila. Se a gente tratar como uma limitação do outro, a falta de capacidade do outro de entender o que é diferente dele, né? Perfeito, Felipe. É bem isso, perfeita a tua colocação, essa sua vivência, porque também quem chega, por isso que o respeito é tão importante, quem chega, ele também deve chegar com respeito, né, ao que o outro tem, à cultura do outro, aos hábitos do outro. Por isso que é uma coisa tão bilateral dos dois lados, né? Quer dizer, quem recebe, quem está chegando, também, né, respeitar aquele que estabeleceu ou tem uma cultura, né, ou uma forma de viver, né? E aí essa interação que pode ser realmente positiva, né? E geralmente acaba sendo positiva se vence esses rótulos iniciais. O X da questão é que também, por que às vezes, por que frequentemente, não é às vezes, frequentemente as pessoas ficam sentadas, vamos dizer assim, em cima desses rótulos, desses títulos, né? Eu sou um cara com tal propriedade, eu tenho tal título, eu tenho tal cor, eu tenho tal traço, porque na verdade a pessoa também ela acaba achando que o valor dela é pelo título que ela tem, né? É como eu vejo também, não, sou doutor, né? E aí o fato de ser doutor me faz ser essa pessoa. Gente, não tem nada a ver. Não é isso, não é o título, como, caralho, eu sou presidente, sou CEO de tal empresa, tá certo? E aí, né, o cara... Tanto é que o dia que o cara deixa de ser o CEO, o doutor, o presidente, o cara desmonta. Por quê? Porque ele mesmo construiu uma pessoa em que o valor que ele se dá é o título. Os bens, eu tenho tal carrão, eu tenho tanto na conta bancária, eu tenho essa cor e por isso que eu sou mais do que você. É simplesmente essa tentativa de se mostrar mais e aí você se sentir o forte, o bom, o poderoso, o capaz e o outro inferior. Quer dizer, por isso que eu disse que a própria pessoa ela se posiciona de uma forma errada. Ela não se dá valor também como pessoa. Ela dá valor ao título dela, às posses que ela tem, às propriedades que ela tem. E por isso que ela se acha tendo valor. Então, é como se eu falar, não, eu tenho valor porque eu sou doutor. Sabe? E aí quem não é doutor é inferior. Quer dizer, eu já estou me posicionando, eu estou me assentando no título, em vez de ser em cima do que eu sou como ser, como pessoa. É, é interessante que você falou, e eu fui visitar uma amiga minha no Japão e ela é dentista, sabe? E ela vive numa região muito boa, ela é bem de vida e ela mesmo construiu com o próprio trabalho dela e comprou uma casa bonita, tal, numa região boa, uma região nobre. E um dia eu estava lá fora, assistia, vendo as casas, tal, né? Estava na frente da casa dela e uma senhorinha limpando, varrendo as ruas. E varrendo aqui, varrendo tal, varreu na rua da frente, na calçada da frente, na calçada do lado, e o de dela não, da minha amiga. Aí eu voltei e falei assim, amiga, por que ela não varreu a sua calçada? Ele falou assim, sabe aquele fulano da frente ali? Aí ele falou assim, ele é o diretor-presidente da Mitsubishi. Eu falei, tá. Sabe o lado de lá? Eu falei, ele é embaixador aqui do Japão. Sabe aquele fulano? Ele é presidente não sei da onde, vamos falar assim, da companhia Sony. E eu sou uma dentista. Eu sou uma pessoa normal. E eu moro sozinha, uma mulher divorciada, morando sozinha numa casa, entendeu? Só sou doutora. Sou doutora aqui, dentista. Eu não sou presidente de nada. Sou presidente dessa casa, só acabou. Então, ela, dessa parte, isso é interessante, porque
o próprio racismo está aí, né? Ela chegou, foi discriminada, porque ela não é nem presidente, ela limpa aos redores, mesmo que ela tenha uma posição boa. Eu falei assim, aí eu falei assim, mas então interessante. Eu falei assim, ela acha que eu sou inferior. Eu falei, não, não é isso. Eu falei, amiga, você não é que você é inferior, ela se acha inferior de você. Porque você sozinho construiu sem depender. Ela, com os méritos dela, casou com uma pessoa que tem uns bens muito bons, certo? Que tem uma posição boa. Ela é uma dona de casa que não tem nada de errado, acho isso maravilhoso. Ela cresceu, só que a outra, sozinha, ela cresceu ela fez com o seu próprio trabalho. Então, se ela se acha que ela queria talvez estar no seu lugar, então ela faz isso e uns descontos. Você pensa que está descontando nela, na realidade está descontando nela mesmo. Então é interessante. Muitas pessoas que eu assisti um programa muito interessante do Ku Klux Klan, né? E tinha uma mulher muito bonita, uma americana, que entrevistava os pessoal do white supremacy, né? Das pessoas dos brancos superiores, né? Aqui que chama white supremacy aqui. Você acha? E ela perguntando assim, ele falou assim, conversando com os presidentes, falou assim, fala uma coisa para mim. Vocês se acham superiores? Eu falei, sim, Deus nos criou, a gente é branco e a gente é superior dos outros. Os outras raças são inferior da gente, isso que Deus foi criado. Aí ele falou assim, você acha que eu sou inferior de você? Eu falei, não, você não é inferior, não. Aí ele falou assim, mas eu sou mulher. Eu falei assim, não, mas você, ela é bonita, sabe? Eu falei, se eu te falar para você que eu sou muçulmano, aí caiu o negócio, sabe? Eu falei assim, mas estamos conversando aqui. Ela falou assim, se eu te falar para você que eu sou de uma raça palestina. Aí ele, é que você é bacana. Não teve justificativa, sabe como é que é? É que você é uma pessoa mais assim. Eu falei assim, não. São várias pessoas que são dessa maneira. É que você nunca teve oportunidade de conhecer os outros. Você nunca teve esse prisma maior do que você está concentrado em uma coisa só. Aí começou a conviver e conversando, e todos eles que ela entrevistou, eles saíram do Ku Klux Klan. Porque eles começaram a perceber que a ignorância que eles tinham não valia a pena. Porque foi falta de conhecimento, foi falta de educação. É isso aí. É bem bom. Essas histórias estão mostrando bem isso, né, John? Tanto da sua amiga como dessa repórter, que, na verdade, essas discriminações na verdade, só uma luta de poder. E que as pessoas acham que vida é luta de poder. E aí ela se veste de algum título, de alguma coisa que ela acha que é especial, para se mostrar melhor e mais forte do que o outro. Tá? E aí afastar o outro, ou quando muito subjugar o outro. Então por isso que mesmo, por exemplo, como você mesmo colocou, mesmo aí em Marieta, ou Atlanta, mas pode ser em qualquer lugar, em qualquer cidade daqui do Brasil, você também vai ver isso, tá? As pessoas, os próprios brasileiros discriminando outros brasileiros, mas é bem essa história, né? Olha, eu já conquistei meu pedaço, não vem tirar o meu. Né? Não leva o meu queijo, né? aquela série de livros até que se tornou. Né? Então, esse instinto compreensível dentro do reino animal, vamos dizer assim. Mas espera aí, né? Nós somos muito mais do que isso. Né? E a hora que você começa a colocar esse contexto de perceber e fazer a pessoa perceber a diversidade, e é graças à diversidade e o conhecimento do outro é que você não só permite o crescimento seu como do outro. Aí o ser humano tem um crescimento dele, da raça humana, do ser humano como um todo, né? Através dessa somatória, da diversidade, e não do afastamento, e não da segregação, né? De uma forma geral. Tem uma pessoa aqui, o Germânio, tem uma pergunta para você aqui. Sou brasileiro e negro e eu sinto muito discriminado e inferior. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Como que eu poderia me ajudar, como que você disse, para vestir essa camisa de não ter inferioridade? Não ter vergonha de si. Esse é o X.
Não tem que ter vergonha. Você é gente. Você tem valor. Desenvolva os seus valores. Não vista e não sinta essa inferioridade, como ele mesmo colocou. Eu tenho vergonha do que eu sou. Você já entrou para o time para fazer parte do outro jogo. É só encontrar, então, quem vai se mostrar superior. Você já colocou-se como ser inferior. Não é isso, cara. Todos nós temos o nosso valor. Por isso que o trabalho de conhecimento pessoal e desenvolvimento pessoal, ao meu ver, é a grande missão de vida de cada um. Para que cada um desenvolva toda a sua capacidade, toda a sua potencialidade. Todos nós temos um valor, todos nós temos condições de propiciar desenvolvimento, união, crescimento, não só nosso, do espaço que a gente tem, da comunidade que a gente tem. Então, esse é importante. Essa situação das pessoas vestirem e se sentirem inferiores, ela, né, não tem sentido, não é por aí. Trabalhe o seu desenvolvimento pessoal. Não se envergonhe de quem você é. A discriminação não acontece justamente, acaba acontecendo justamente por causa disso. Vai encontrar um que quer e precisa ser superior para se sentir gente, e o outro vai fazer o papel, né, de ser inferior e vai ser o submisso. Isso, na verdade, só mantém um jogo desequilibrado. O que vale a pena é a igualdade de valores. A pessoa que se acha superior, por causa de um título, por causa de um imóvel, por causa de um carro, uma posse, perceber, na verdade, quem ela é como pessoa. E a outra, se desenvolver, acreditar, ter confiança, olhar para si e se conhecer, descobrir nela mesmo o valor que ela tem. E todos têm, sem sombra de dúvida. Doutor, temos alguns minutinhos só. Só uma mensagem que eu gostaria que você deixasse. Hoje, você é uma pessoa diferenciada, o senhor é uma pessoa inteligente, tem um título de doutor, tudo isso. Mas, como que você explicou, na realidade, tudo somente são títulos. E eu vejo que você é uma pessoa diferenciada em questão, que você é uma pessoa não superior em questão de por causa do título, mas pelo conhecimento você tem de chegar e falar assim, eu me reconheço que esse título não vale nada para mim como pessoa. Eu, na verdade, eu posso ajudar, porque eu vejo você que é uma pessoa de coração, você quer ajudar as pessoas. Então, eu gostaria que você pudesse esclarecer para as pessoas que se sentem muito maior do que os outros, que têm um socioeconômico melhor, ou ter um carro melhor, uma casa melhor, uma coisa melhor, de mostrar para as pessoas que realmente isso não é o valor intrínseco da vida. Assim, e não tentar humilhar outras pessoas que não têm esse privilégio. Está entendendo? Sim. Por isso que eu volto um pouquinho no que a gente falou algum tempo atrás. Por isso que até a análise e pensar sério na morte é tão importante também. Porque a gente até chega a esse mundo em condições diferentes, vive em condições diferentes, mas todo mundo vai do mesmo jeito. Igualzinho. Tem o que tem. Então, a grande vantagem, inclusive, da própria morte é mostrar isso, que, na verdade, o que vale é o que nós somos como pessoa, o que a gente fez, o que a gente construiu. Então, vai só enxergar isso o dia que morrer? Não. Eu volto àquela história. Olhe no espelho, olho no olho, e diga, meu filho, eu sozinho faço o quê? Sou o quê? Eu acho que essa postura, esse momento de reflexão é importante para qualquer pessoa, seja o que for, seja CEO, seja uma pessoa que está ali limpando a sarjeta, seja o nível que for. Isso não é um nível, é a pessoa olhar para ela mesma e falar quem eu sou. Não que título eu tenho, que RG eu tenho. Acho que o fundamental, principalmente para essas pessoas que acham que elas são mais do que as outras, simplesmente porque ela, na verdade, tem um título, uma posse, um salário, uma conta bancária, o que for, ela está esquecendo principalmente de quem ela é como pessoa.
Ela está vestindo uma carapuça e está se escondendo de si mesmo. Então, é fundamental, acho que essa análise interna de você perceber quem você é. Você trabalhar pelo seu desenvolvimento como ser humano. Tá? Ótimo, não estou desmerecendo os esforços que cada um construiu, que cada um fez para ter o seu patrimônio, a sua profissão, a sua conta bancária, as suas posses. Não é isso. O X da questão é o quanto nós estamos trabalhando para se desenvolver como seres humanos, como virtudes, como postura, tá? Como as pessoas que tomam atitudes relacionadas à relação humana. Isso é que mostra o que é cada um de nós. É o que, na verdade, diz o que cada um de nós é. É uma coisa interessante para vocês que estão estudando. Na realidade, assim, eu sou cristão e eu vejo uma coisa, um exemplo muito grande, que é o exemplo de Jesus, que veio nessa terra. Ele não veio para dar hostilidade, rejeitar outras pessoas. O que ele veio? Ele veio para amar as pessoas. Então, ele não tinha nem um pouquinho de xenofobia em nada, porque ele aceitava, ele veio para aceitar as pessoas como que eles são. Exatamente isso que nós temos, como que diz, a Bíblia mesmo diz, para a gente amar uns aos outros. Primeiro amar a Deus, depois primeiro amar os próximos como a si mesmo, como que você diz. Olhe no seu espelho, que veja quem é você. Ame essa pessoa que você é. E com essa pessoa que você ama, você tem que amar os outros como que você é também. Porque essa discriminação que você cria, se você está discriminando os outros, você está discriminando a si mesmo. Então, é uma coisa interessante que para você tem que olhar dentro de si mesmo. Se você se sente superior, por alguma coisa está errado nisso. Porque se você está se sentindo superior, porque você está sentindo inferior de alguma coisa. Porque nós não somos mais que ninguém. Eu não sou mais que o Dr. Carlos, nem o Dr. Carlos mais que eu, mais que nenhum ouvinte aqui. Somos mesmas pessoas. E quando, como você disse, na beira da morte, quando você está... Lógico que a gente não precisa estar lá, mas quando analisamos, você não tem título, você não tem... Você tem a coisa melhor que um com o outro, não. Você está na frente do seu próprio espelho, da sua própria vida e a morte. Então, é uma coisa que você tem que ver. O sentimento de ódio que você tem, a manifestação de outros, ou você sente odiado, que nem o doutor falou, não, principalmente vocês devem se vestir da camiseta de si mesmo, de se amar. Que é essa coisa mais importante. E não a vida é muito curta para você ter esse sentimento de ódio. Não é mesmo, doutor? Dá um fechamento nisso, fazendo um favor. O Mark Twain que fala uma frase muito relacionada a isso, né? A vida é muito curta, tá? Para você poder amar na intensidade e na beleza que é amar, né? E ainda você vai desperdiçar com picuinhas, com remorsos, com ódio, com aversão aos outros, com risco. Não tem sentido. É perder a vida, é passar de raspão pela vida, tá? Eu acho que essa atitude de respeito a si mesmo, à criação, ao outro, que também é da criação, é fundamental. Então, acho que a palavra é respeito ao que somos realmente como figura, como seres, e, consequentemente, o outro, e vice-versa. Muito obrigado às pessoas que estão assistindo, que assistiram, e por muitas perguntas hoje que foram feitas, nem esperava que ter tantas perguntas. Beleza, né, John? Muita pergunta. E obrigado, Dr. Carlos, pelo seu tempo sempre. Nós vamos voltar com mais perguntas, e as pessoas que quiserem falar algum título, por favor, fala para o Felipe ou comigo mesmo, o Dr. Carlos. Muito obrigado, Felipe, por seu momento aí também de passar tempo conosco, que eu sei que está bem corrido aí. E todos os ouvintes, um grande abraço, um bom final de semana. Bom final de semana para vocês, Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez, John, Dr. Carlos. É isso aí, muito bom. Se tiver sugestão de tema, vai mandando para a gente vai colocando na pauta aí, né, John? Exatamente. Um abraço para vocês. Um abraço.
abraço para todos, muito obrigado por tudo. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.